Amém, glória a Deus. A minha experiência de hoje foi quando a apóstola orou em mim. E eu custei para ir para o céu, que eu fiz a pergunta para um anjo 3 vezes. E ele não me respondeu. E ele simplesmente me enforcou e disse que eu tinha visto muita coisa que não era para me ver hoje. Aí me enforcou e eu não entendi nada. Aí eu tentava pedir ajuda. Foi quando o apóstolo foi lá e pediu para o anjo ir comigo. Aí eu fui ao céu, cheguei lá, eu vi as armaduras. O Senhor já mostrou as novas armaduras para essa oração agora. Os guerreiros, não só os guerreiros, como os intercessores também já vão receber a nova armadura para o encontro. E o anjo pegou, ele disse assim: eu vou te levar para te ver o nível de guerra que tá acontecendo devido a esse encontro. Eu confesso para vocês que eu nunca vi o que eu vi agora. Eu vi um buraco muito negro, horrível esse buraco. E desse buraco saía muitos demônios mesmo desse buraco. E eu perguntava do anjo por que aquilo. Ele dizia bem assim: esses demônios que estão saindo daí, eles querem fazer de tudo para evitar essas pessoas que estão chegando para o encontro, e vocês vão ter que ajudar em oração. Aí eu dizia: mas o que eu posso fazer agora? Ele disse bem assim: você só vai olhar, você só vai ver a quantidade de demônio que está saindo desse buraco. Mas era um buraco muito feio, negro, horrível, saía muitos demônios que eu nunca não tinha visto. E eu dizia: mas tudo isso por causa dessas vidas que estão vindo. Ele dizia: vidas preciosas para o Senhor, que o Senhor vai mudar a vida dessas pessoas, e vocês vão ter que ajudar em oração. Aí eu dizia: amém. Eu falei para ele: amém. Aí ele dizia bem assim: mas fala para os guerreiros que eles vão ter que estar preparados para esse encontro, não só os guerreiros como os intercessores. Aí eu dizia bem assim: amém. Aí ele falou bem assim: fale para sua apóstola não esquecer que o Senhor mandou ela fazer antes de terminar essa oração. Aí eu disse amém. E foi isso, eu voltei. Graça e paz, igreja, amém? A minha experiência de hoje foi, devido o mover aqui, depois que nós levantamos do joelho, que a gente estava, eu vi assim muitos anjos descendo neste lugar, e conforme eles descendo, eles iam derramando um óleo sobre a nossa cabeça, Eu creio que é o óleo da purificação, amém, da renovação. E eu senti a glória do Senhor muito grande neste lugar. E a apóstola ministrou também sobre a minha cabeça, e eu fui arrebatado. E nisso eu fiz a pergunta para o anjo. O anjo disse que sim. E ele disse: agora eu vou te levar até o céu para te equipar com as armaduras, e as tuas armaduras renovadas. E ele me levou, e quando chegou lá, ele colocou a armadura sobre o meu corpo, E ele falou bem assim: agora eu vou te mostrar qual é o plano do Satanás para o encontro com Deus. E ele foi e me mostrou. E eu vi feiticeiros, já mexendo na obra de feitiçaria para querer impedir, que o encontro com Deus se realizasse. E eles estavam até com foto do sítio, E eles falaram assim que não vão deixar que ninguém sinta nada. Eles vão entrar da mesma que eles entraram, eles vão sair do mesmo jeito. E muitos principados, eles convocando, esses principados, chamando esses demônios, E dando carga: olha, tu mexe no coração, olha, tu mexe na mente, tu tampa os ouvidos, assim, falando para cada um. Que para dar cargo para cada um, assim, para falar, para fazer com o povo que vai para receber e também para ouvir,
né, para trabalhar, porque aqueles também que vão trabalhar, o anjo falou, também vão receber. Aí foi que ele mandou ir para a guerra, e eu fui para a guerra. Agora destrói tudo, meu. Aí eu peguei, destruí tudo, com fúria mesmo, cortando o pescoço, pisando em cima com a minha bota de aço, e eu fui com tudo mesmo. E aí quando ele, agora eu vou te levar em outro lugar, e quando ele ia me levar em outro lugar para me mostrar algo, né, ele falou, recebi outro comando para te levar em outro lugar. Ele falou bem assim. Aí ele me levou até o inferno. Quando chegou no inferno, ele mandou observar. E é muito doído para mim, né? Porque eu chorei demais. Eu queria socorrer, eu não podia. Eu vi meu tio, quando eu tinha uns 10 anos de idade, que ele foi assassinado no inferno. E ele estava acorrentado, a mão dele assim, outra aqui, outro pé aqui, tudo acorrentado, e ele estava desfigurado, não dava de ver nada, só a tatuagem dele que ele tinha na perna, mais ou menos. E do jeito que ele foi atirado, né, que ele levou muito tiro no peito, lá no inferno, né, a gente via aqueles buracos nele. Entendeu? E ele sendo muito torturado, não dava de ver o rosto direito, estava desfigurado. E eu gritava, pedia para o anjo se eu não podia socorrer, mas como se ele já estava lá. E aí ele me mostrou, agora eu vou te mostrar um lugar lá no inferno. Ele me levou, aí uma sala muito grande mesmo, né? Onde tem um monte de preso. E sabe quem são esses presos? Esses que não querem nada com o Senhor. Está lá, ó, tipo assim, guardando a sua vaga, a sua vez lá naquele lugar, lá no inferno. E tem um monte de demônio lá, assim, de guarda, né? E eu vi pessoas muito especial, né? Eu vi, ele mandou eu dar até um recado, né, pro teu primo, meu nome dele, os dois, aquele Lares, eles também estavam lá, as almas deles, né? E falou bem assim logo, olha, o Senhor, ele tem pressa na vida desses dois. Aí ele falou que... Aí agora eu vou te mostrar uma coisa. E foi que eu vi toda aquela cena, né? Um monte lá esperando sua vez lá no inferno, né? Para ser torturado. Porque quando morre, aí pega, tortura. É assim, eu vi. E... aí eu vou te mostrar a tela no céu. Uma pessoa, quando chegou lá, uma pessoa ouviu o teu tio, o Carlos, ele está no céu. E ele, assim, ele está bem mesmo finado, meu fortezinho. Ele é assim como a aparência do irmão aqui, né? Para quem já viu ele lá, né? Vocês sabem como é que ele está. E ele disse bem assim logo, olha, minha amada irmã, avisa meus filhos, ele falou bem assim, avisa meus filhos que é para ele se posicionar, porque o pai já está ficando irado. Ou me aceita ou não me aceita, mas não é para brincar com o pai, ele disse, né? E ele falou assim, e diga para o meu filho Larison, porque quando a gente pega no Arabe, a gente não pode saltar, e ele tem um chamado, né, de levita. E o Senhor falou, aí foi que o anjo falou, fale para ele, e fale para o teu tio também, o seu Humberto, né, que não é para ele se preocupar, né? O irmão dele falou, porque ele está num bom lugar, o irmão dele, e seu tio ainda sofre, ele fica se lembrando, ele ainda sente, ele chora. E o anjo falou que não é para ele chorar, e é só para ele se preocupar com a salvação dele, porque naquele grande dia ele vai estar lá junto com o irmão dele e no braço do pai. Amém? E foi na hora que eu voltei, né, e comecei a adorar o Senhor e sentir a presença dele. E o Senhor me mandando aqui na igreja mesmo, eu adorar ele e buscar cada vez mais. Me busca, se joga para mim, filha, se joga. Me busca, porque eu quero salvar. Através de ti eu vou salvar a tua família. Aí eu comecei a buscar o Senhor, que para quem me viu ali, eu adorando, chorando, querendo pular. E é isso, amém? Amém.
da minha experiência, que o Senhor me levava no encontro e Ele dizia que tinha algo muito lindo preparado para cada vida que ia chegar lá. E Ele dizia que o inimigo ia se levantar de todas as formas, mas era para cair. E quando eu olhava, era como se fosse na madrugada de sábado. E eu olhava aquele mesmo anjo que eu via no céu, na minha segunda experiência, e eu fazia a pergunta para ele. E ele respondia que sim. Quando eu olhava aquele anjo, ele ia andando lá dentro. E eu começava a olhar e eu ficava ele botando algumas coisas assim no meio das cores das pessoas. E eu ficava olhando, o que aquele anjo está fazendo ali? E ele pegava, depois de eu fazer a pergunta para ele, saía espalhando alguma coisa ali no meio das coisas dos irmãos. E ele dizia bem assim, silêncio, eu estou entregando um presente para cada um deles, mas eles ainda não sabem, eles só vão descobrir depois que eles voltarem de lá. E eu falei, amém. E assim, eu me trazia para uma guerra que estava acontecendo muito grande. Ele me trazia aqui na frente da igreja e eu via como se fosse muitas serpentes, uma saindo de dentro das outras. E quando elas abriam a boca, começava a sair muitos demônios, e elas mesmas também se transformavam em demônios. E quando eu via uma que entrava ali por debaixo da porta, e ela queria se amarrar no pé de uma irmã aqui. Eu via como se ela tivesse preso o pé da irmã no chão, por causa daquela serpente enrolada. E eu via como se fosse uma mulher, que ela dava uma risada do meu lado na hora da oração. E quando eu olhava aquela mulher, ela era uma velha. Ela estava com uma roupa, tipo uma bata, e com cordão, com pulseiras. E ela dizia bem assim, pode esquecer que eu já estou preparada já. Ela disse bem assim, eu já estou preparada e vai ser até o último dia, eu vou continuar lutando e pedindo que esses demônios eles venham atrapalhar essa igreja, esse ministério, e acabar com esse encontro, e acabar com essa vida. E vocês vão ver como essas pessoas elas vão cair. E eu repreendia na hora, porque ela começava a dar aquela gargalhada, e chega na hora assim, eu tremi, eu fiquei toda arrepiada. Falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. E o anjo do Senhor, quando ele me levava até o céu, eu fazia a pergunta para ele, para o outro anjo que estava lá. E ele dizia bem assim, e ele respondia que sim. E ele falava que tem um homem que ele fica pedindo oferta no canal do YouTube. E o Senhor disse que aquele homem está com a vida toda desconcertada, e ele rouba a Deus, e ele nunca vai ser abençoado desse jeito, porque ele não vive o que ele prega. E o Senhor não se agrada disso, que ele fica pedindo isso, e o Senhor disse que é para ele tomar uma posição na vida dele, porque o que ele está fazendo está errado, e que ele faz isso não só com o canal daqui, mas com outros canais da igreja. E o Senhor reprovava isso. Foi essa a minha experiência. Amém, irmãos? Graças e paz. Eu queria compartilhar rapidamente um sonho que eu tive de segunda para terça-feira. Irmãos, nesse sonho, eu via um casal chegando comigo. Esse casal, eles não fazem mais parte do ministério há muito tempo já. E esse casal, eles chegavam comigo, o esposo da pessoa, da mulher, ficava um pouco distante, e a mulher chegava comigo. E ela estava com uma blusa de alcinha, e ela começava a contar uma experiência dela para mim. Ela dizia que ela queria compartilhar um sonho que ela teve. Ela começava a contar o sonho. Nisso que ela começava a contar aquele sonho para mim, irmãos, eu comecei a enxergar um monte de demônios rindo dela. E esses demônios estavam por trás e ao lado do marido dela, do esposo dela, em uma certa distância, uns 3 metros de distância. E ela contando aquele sonho dela para mim, e o meu olho ia aqui na blusa de alcinha. Quando eu vi aquela blusa dela, eu escutei uma voz aqui no meu ouvido, e eu tenho certeza que era o Senhor. E o Senhor falava bem assim para mim: tu lembra das experiências, das últimas experiências que está tendo na igreja? Daquilo que o teu apóstolo falou, daquilo que alguns irmãos já compartilharam também.
Eu dizia assim, Senhor, na hora eu lembrava. E aí aquela voz, ela dizia bem assim: o diabo, ele está mudando de estratégia. Aí a voz dizia bem assim: o diabo, ele está mudando. E aí a voz dizia bem assim: ele vai passar a entrar nos sonhos. A voz dizia bem assim. Aí a voz dizia assim para mim: diga para a minha igreja que quando alguém tiver um sonho, né, a pessoa que está em oração, leitura da palavra, lá no sonho dela, ela tem uma certa liberdade para chamar um anjo do Senhor, para confirmar, para ver se vem da parte de Deus ou não. O Senhor falava isso: aquele que está bem com o Senhor, lá no sonho ela tem essa certa liberdade. Ah, mas é um sonho, eu não consigo controlar. Irmãos, a gente consegue sim. Esse foi o meu sonho, irmãos. A minha experiência de arrebatamento de hoje, na hora que a gente estava de joelho, testificando que a Ana Cássia falou também sobre algumas serpentes, eu tive uma visão de joelho dobrado. Eu vi uma serpente, irmão, andando na igreja. Aquela serpente, ela rastejava, só que tinha hora que ela pulava. E eu perguntava do Senhor, e o Senhor falava que era o diabo, tentando contra a obra, tentando contra as nossas vidas. E eu dizia: Senhor, por que aquela serpente ficava pulando? Eu orando, eu falava para o Senhor. O Senhor fala: porque está tentando, mas não está conseguindo, não está encontrando brecha. O Senhor falava isso. Por isso que ela está saindo fora. Tá, irmãos. E aí veio mover toda a situação da adoração, e a apóstola ministrou o arrebatamento. Nisso que a apóstola ministrou o arrebatamento, apareceu os anjos do Senhor, conversei com os anjos, e aí o Senhor me levou no céu. Quando a gente chegava lá no céu, irmãos, o Senhor, ele me levou em uma outra parte do céu, a qual eu nunca tinha ido. Eu não via a cidade como eu vi outras vezes. O lugar onde eu estava, irmãos, era dentro de uma grande floresta. Eu via assim muitas árvores, muitas plantas. Eu via assim um raiar do sol dentro do céu. E eu estava naquele lugar, e o Senhor, ele me levava dentro de um templo, dentro de uma floresta. E aí o Senhor diz assim: eu quero te mostrar uma cachoeira que tem dentro desse templo, que ela dá acesso para um grande rio. E quando a gente chegava naquela cachoeira, o Senhor, ele dizia bem assim para mim, ele citava uma passagem bíblica que está lá em Mateus 5, sobre as bem-aventuranças. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados pelo Senhor. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele pegava como se fosse uma taça, enchia de água, e ele dizia assim: então vai logo bebendo. Ele dizia bem assim: vai logo bebendo. E eu tomava aquela água. E ele dizia bem assim para mim, que aquela cachoeira, ela dá acesso para um rio. E aquele rio, irmãos, que o Senhor, ele me tirava dali daquele templo, eu observava aquele rio. O Senhor falava que aquele rio é o mesmo rio que habita dentro de nós. Aí o Senhor falava que era o Espírito Santo, a paz do Senhor. E aí, irmãos, nesse momento, o Senhor, ele me mostrava um anjo na porta da igreja, e eu dizia: Senhor, esse anjo, ele é muito bonito. Aí o Senhor dizia bem assim: esse anjo, ele é um arcanjo, e esse anjo, ele tá responsável, ele está encarregado de ajudar vocês nessas orações, porque nesses últimos dias de orações, antes de chegar um encontro com Deus, vocês vão sofrer muito contra-ataque do diabo. O Senhor falava dessa forma. E o Senhor, ele dizia que era para a gente se preparar, porque a gente vai sofrer afronta de pessoas. O diabo, ele vai enviar pessoas, irmãos, para tentar contra as nossas vidas. E nesse momento, o Senhor, ele falava mais uma vez, conforme o sonho que eu tive de segunda para terça-feira. O Senhor, ele dizia bem assim: o diabo, ele está mudando de estratégia. Irmãos, nesse momento, o Senhor, ele permitiu ver vários homens que eles estavam com roupas pretas. Esses homens, irmãos, eles começavam a entrar nos animais. E, irmãos, eu via um gato na frente da igreja. O olhar daquele gato, irmão, sabe assim, saía uma luz verde. E eu dizia: meu Deus, o que é isso? E o Senhor falava que era Satanás.
E o Senhor dizia que essa era a estratégia do diabo, dos bruxos entrar nos animais para observar as orações na frente do templo, para observar a sua vida na sua casa. O Senhor falava isso, que o diabo ele vai fazer essas coisas. E naquele momento, irmãos, eu olhava para aquele olhar daquele gato, era um olhar muito maligno. E nesse momento, irmãos, eu vi um grande demônio andando num tapete vermelho, com chifre, e eu dizia para o anjo: Senhor, quem é esse demônio? Você sabe o que o anjo do Senhor falava? É o diabo, e ele está vindo para atacar vocês. Mas olha para frente da igreja, irmãos, ao redor da igreja eu vi a igreja cheia de anjos guardando a igreja. Mas olha só que o Senhor falava, que o diabo estava vindo, mas que o Senhor está nos guardando e nos livrando. E era para a gente ficar vigilante, porque a guerra vai ser feia, irmãos. E nesse momento, irmãos, eu via o Senhor, ele me levava no encontro com Deus. E lá no encontro com Deus, eu via uma palma de uma mão. Às vezes eu já via essa mão guardando a igreja. E eu via o sítio, irmãos, na palma dessa mão. Eu via o sítio do encontro com Deus dentro da palma dessa mão. E o Senhor falava que ele estava guardando o sítio do encontro com Deus. Essa foi minha experiência. Pai do Senhor. Eu não ia falar nada porque eu estava confuso. Que assim, eu estava com muita dúvida de como que seria esse arrebatamento. Eu falei: Deus, como é que vai ser? Eu vou cair, vou dormir, eu vou cair, eu não vou dormir, o Senhor vai me levar para algum lugar, como é que é? E aí, a primeira coisa que eu vi foi quando eu estava por aqui, que eu estava numa cadeira dessa prostrado, e eu estava orando muito, pedindo para Deus me mostrar as coisas, para Deus me encher, para eu ter uma experiência com Deus. E aí eu vi essa igreja, eu via Deus expandindo a edificação da igreja, não só para trás, mas eu via para cima. E isso não era só como se a igreja fosse crescer, mas era como se fosse uma barreira espiritual também, porque eu via muito demônio tentando entrar aqui dentro. E com isso, aí passou um tempo, eu comecei a falar em línguas, e Deus começou a me mostrar algumas coisas. Eu via um anjo, teve um irmão que estava desse lado, não sei se foi você que tinha falado, tinha um anjo aqui na frente. Eu vi um anjo, foi o Edvan, que quando eu estava para ali, assim, eu vi um anjo, ele ficava na minha frente e ele me entregava uma bandeira. Ele me entregava essa bandeira e eu via o estado do Amapá. E depois ele me entregava uma espada, ele me entregava um escudo. E ele falava assim para mim: se tu te posicionar como o nosso Pai quer, eu vou fazer tu fincar essa bandeira. E aí eu começava a lutar, e quando eu parava de lutar, aí a apóstola orou por mim, e aí eu fiquei falando em línguas, tudo, e teve uma hora que esse anjo apareceu de novo. E ele falou assim para mim: tu queres que eu te mostre? Eu vou te mostrar. E eu aceitava, e eu pegava na mão desse anjo e eu caí. Aí quando eu caí, eu me via deitado, eu via eu saindo do corpo, e eu me via subindo, aí eu via um portão muito bonito. E eu só estou falando isso porque depois uma cachoeira. Eu vi uma cachoeira muito longe, ela era muito grande, muito bonita. E o anjo, ele me mostrava um portão muito bonito e um livro. E a primeira coisa que eu perguntava era: Deus, o meu nome, ele está aí nesse livro? E aí quando
o anjo virava para o livro, aparecia um gato. E eu falava, mas Deus, um gato? Um gato, não era para ser um anjo mostrando, né? Um gato, e quando esse gato me olhava, ele tinha o olho muito verde. Aí ele me olhava, aí ele olhava para o livro de novo, ele apontava o dedo, só que não dava para entender se estava o nome lá ou não. Como se ele quisesse falar alguma coisa que fosse mentira para mim. Aí quando esse gato me olhava de novo, aparecia como se tivesse metade da cara dele toda machucada, com osso, vários ossos desse gato. Aí nessa hora começou a aparecer muito demônio na visão e aí ficou tudo preto. Aí foi na hora que eu levantei, eu fiquei sem entender. Eu falei, Deus, como é isso? Como é que o Senhor manda um anjo seu vir me pegar para me mostrar alguma coisa e aparece um demônio? Aí é só essa a experiência. Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com o versículo que é o tema da campanha que estamos fazendo aqui na igreja Shalom em Manaus, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, amados irmãos. Existe uma guerra, o apóstolo Paulo alertava sobre isso, Jesus Cristo alertou sobre isso, muitos profetas alertaram sobre isso, sobre a guerra que iríamos viver e que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. E o dom que Deus derramou aqui em nossa igreja, essa capacidade de arrebatamentos, não só levou as pessoas ao céu e ao inferno, mas depois que alinhamos a questão da doutrina, começou as guerras espirituais. Você vê no começo da experiência da irmã Edilene, ela foi arrebatada, fez a pergunta ao anjo, a pergunta que prova aos espíritos, a qual o Senhor nos revelou que ela tínhamos que fazer, e não é que foi um anjo que enforcou ela, era um demônio disfarçado de anjo. Amém, queridos? Então, nós sabemos, quem tem experiência, quem conhece, quem realmente busca conhecimento e quem realmente busca a presença de Deus sabe que nas regiões celestiais, no segundo céu, existe anjos e demônios, onde são travadas batalhas. E os demônios ele tentam de toda forma enganar, entrar em arrebatamentos, mas aí, graças a Deus, o Senhor nos deu esse dispositivo e nós temos evitado o embaraço dessa forma. Então não foi um anjo que enforcou ela, foi um demônio disfarçado de anjo, mas aí depois eu vi que ela estava passando por luta, eu orei nela e aí o anjo do Senhor a levou ao céu. Amém, queridos? E aí só experiências de guerra, nós estamos agora, nós vamos fazer um retiro espiritual chamado Encontro com Deus, a qual o Senhor nos permitiu fazer, assim, que vai tratar a alma, que vai tratar a questão do perdão, vai tratar muitas coisas, irmãos. E Satanás ele já está furioso, está fazendo de tudo para tentar impedir, para que ninguém receba nada, para que ninguém, canais têm se levantado, pessoas que confessando com a própria boca que nos perseguiam, tinham parado de perseguir, agora vão voltar a perseguir de novo, irmãos? Então, é necessário que essas coisas aconteçam, é normal, o próprio Jesus já tinha nos alertado sobre isso, mas isso não nos intimida nem um pouco, muito pelo contrário, vamos continuar orando, vamos continuar clamando e vou continuar postando as experiências. Eu sei que alguém vai ser edificado com essas experiências, E a prova disso, irmãos, devido a essas perseguições, muitas pessoas, elas têm vindo até Manaus, Inclusive, se você vê aí agora a última experiência do jovem Lucas, um jovem de 25 anos, que veio lá do estado de Macapá, veio, porque o Senhor falou que ele queria buscar algo mais de Deus, apóstola? E a apóstola vai falar um pouco dessa experiência que ele teve aí, que foi a primeira noite dele aqui na igreja. Amém, apóstola? Amém. É muito especial, o Lucas, ele já é um jovem cristão, mas que queria uma experiência com o Senhor, Então ele veio para cá, foi até uma viagem inesperada.
e ele estava com sede. O Senhor direcionou ele vir para Manaus, e ele queria ter uma experiência com o Senhor, e o Senhor falou que recebêssemos, né? O Senhor inclusive tratou isso, que eu recebesse ele, né? Porque o Senhor ia dar uma experiência. E na primeira noite que ele foi para a oração, irmão, ele se entregou para Deus. Aquilo que eu venho falando, que eu friso sempre nas lives e no nosso canal, que a honra e a glória do Senhor é Deus quem decide, quem Ele arrebata, quem Ele não vai arrebatar. Isso não vem de nós, isso não é de homens, para que ninguém se glorie, mas isso vem do Senhor. E ele se entregou e aproveu ao Senhor que levasse ele a primeira noite uma experiência de arrebatamento. E eu acho interessante a sinceridade do coração dele, né? Porque ele foi bem sincero, não foi gravado, mas ele falou isso bem claro na live. E ele dizendo que quando ele chegou na porta do céu, ele viu o portão, mas ele não pôde entrar. E a consciência dele, quando ele viu o nome dele, eu vi o livro da vida, na consciência dele, ele sabia que o nome dele não estava lá, porque ele disse que ele era indigno de entrar no céu, porque ele sabia das renúncias que ele tinha ainda que fazer, né? E de repente aparece aquele gato, que é o próprio diabo mesmo, né? Para tentar embaraçar, como se quisesse provar que o nome dele estava ali, e ele entendeu que ali era Satanás, né? Depois daquilo ele disse, não, está errado. Como que pode? O anjo do Senhor ficar calado quando eu pergunto, e esse gato querendo dizer, para confundir, como se eu tivesse meu nome lá. Eu sei que eu não tenho condições de entrar no céu agora, porque eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então ali você viu que Satanás tentou confundi-lo, né? Mas ele entendeu, irmão, lá no espírito dele, que aquilo não provinha do Senhor. E quando ele percebeu, aquele gato foi tomando a forma de demônio, e começou a aparecer muitos demônios depois da experiência da visão, do arrebatamento dele ao céu, né? Para você ver que Deus permitiu ele ver de longe, mas não entrar, porque o nome dele não estava lá, porque ainda tinha coisas para renunciar. E até nisso Deus tem controle. E, irmãos, e só foi a primeira experiência, porque o que Deus está fazendo na vida dele é sobrenatural. E eu sei que vai ser um grande jovem de doutrina, um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor tem se revelado com poder, né? Então, eu fico maravilhada, porque não foi nós que fizemos nada, nós só oramos, irmãos, a gente só busca o Senhor, só clamamos todas as noites, mas é o Senhor que fez na vida do irmão Lucas, e nós estamos alegres por ver a mão do Senhor operando maravilha, né? Uma pessoa que tinha dúvida, uma pessoa que não nos conhecia, uma pessoa que não estava na sã doutrina, como ele fala, na porta estreita, na porta fechada, não tinha noção do que seria, mas que já tinha intimidade com o Senhor. E aí ele começou a entender o porquê de Deus ter doutrinado a nossa igreja, o porquê de tudo que está acontecendo hoje. E nós estamos maravilhadas com Deus. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. E eu sei que alguns áudios que a gente posta aqui, algumas experiências, vamos assim dizer, é pano para manga, né, para os críticos, né? Mas também somos sinceros, né? Também pedimos, né, que você faça a prova de Deus. Amém, mas eu digo para você que nós temos orado, nós temos pagado um preço, né, irmãos, e é isso, né, irmão? Deus, ele tem, né, não só arrebatado pessoas aqui da nossa igreja, mas pessoas que estão vindo, né, de outros estados para ver, e Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida deles, né? Então, fico muito feliz e creio que essa obra vai continuar até que o Senhor venha. Amém, apóstolo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, mais uma vez, Pai, aqui na Tua presença, apresentando essas vidas, Pai, que chegaram até aqui, Pai, no momento da oração, que o Senhor possa derramar a Tua graça, que o Senhor possa derramar a Tua sabedoria. Senhor, talvez essa pessoa esteja questionando, meu Pai, querido Pai amado, mas algumas coisas não é bíblica, Senhor, mas nós sabemos que a própria Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, Senhor, lendo a Tua palavra e buscando o Senhor, Pai querido, amado, e que Teu momento o Espírito Santo nos ensinaria em todas as coisas, Pai. Então, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar as coisas, Senhor, meu Pai querido, amado, incompreensíveis para nós, que como diz lá em Coríntios, Senhor, quem, pois, né, entende a mente do Senhor, né, quem pode manipular a mente do Senhor, Pai querido, Pai amado, então que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu poder sobre cada um dos Teus filhos, Senhor,
e que essa unção, Pai, não fique só aqui na Shalom, mas que ela, Senhor Deus, escorra, Pai, para todo o Brasil, Senhor, e aonde, meu Pai, essa voz chegar, onde tiver alguém que creia, Pai querido, amado, que a tua unção esteja sobre eles, Pai. Muito obrigado, abençoa teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do